Quantos trouxeram Bíblia? Vamos estudar a palavra do Senhor. Quantos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos acreditam que a Bíblia contém para nós as orientações mais necessárias para a vida? A Bíblia é bússola que orienta o ser humano nas decisões mais importantes da vida. A Bíblia é a palavra que discerne, é a palavra que orienta, é a palavra que instrui, é a palavra que edifica. Às vezes você está triste e você abre a palavra e Deus fala com você através da palavra e você fica fortalecido. A palavra do Senhor, ela nos transforma. Por vezes você pode estar cometendo uma coisa ou fazendo algo que você não sabia o quanto era grave aquilo para a sua vida e de repente a palavra te toca de uma maneira especial e você corrige o seu comportamento. A palavra nos transforma, a palavra nos alegra, a palavra nos conforta, né? Às vezes no momento de tristeza, no momento de angústia, ninguém vem te dar uma palavra, mas você abre a palavra do Senhor e o Espírito Santo fala com você, você ergue a cabeça. Essa palavra, ela é verdadeira, não há nada nela que não seja verdade. Ela é escudo e broquel, ela penetra até aquelas partes mais íntimas da nossa emoção, do nosso pensamento, do nosso espírito, da nossa alma. Onde um psicólogo não pode chegar, o Espírito Santo chega com a palavra. Onde o pastor não pode alcançar e convencer, o Espírito Santo chega e convence. Às vezes você diz para uma pessoa, faz isso, a pessoa fala, eu não vou fazer, eu estou determinado a ir por aqui. Você fala, vai por aqui, a pessoa diz, não, eu vou por aqui. Você fala, não faz isso, a pessoa faz. Você fala, não separa, a pessoa diz, eu separo. Você diz, não minta, a pessoa diz, eu minto. Mas aí de repente, aquilo que eu não posso fazer, onde eu não posso chegar, a palavra de Deus chega, a palavra de Deus entra, a palavra de Deus penetra, a palavra de Deus, ela desarticula todas as nossas defesas. Você pode vir aqui completamente armado, você pode vir aqui completamente cheio de defesas contra aquilo que o pastor poderia dizer, mas aí quando o Espírito Santo de Deus começa a falar, todas aquelas defesas que você trouxe, elas caem por terra, porque a palavra de Deus, ela tem a capacidade de destruir as fortalezas humanas. A palavra de Deus é como água, essa é uma das metáforas na Bíblia. A palavra de Deus é como água. Água é algo, é o solvente universal. A água limpa, a água sacia a sede, a água ela higieniza, e a palavra do Senhor faz tudo isso. A palavra do Senhor nos lava, a palavra do Senhor nos limpa, a palavra do Senhor nos dá a saciedade de que tanto precisamos na nossa caminhada nesse deserto da vida. Amém? Então abra esta palavra verdadeira para a palavra de Deus em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, e nós vamos estudar esse capítulo hoje, capítulo 8, versículo de número 1, e nós vamos ler apenas os versículos 1 até o versículo de número 21, e aí depois nós vamos fazer a exposição desse texto. Diz assim: a sabedoria está clamando, discernimento ergue a sua voz. Onde ela clama? Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos. Verso 3, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro. Ela clama em alta voz. E o que ela clama? Está no verso 4. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. A quem ela fala? Verso 5. Vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Ouço, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo, minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento são todas claras,
e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulhoso e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e a quem me procura me encontra. Ou, conforme a Revista e Corrigida, que traz o texto muito conhecido, amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Verso de número 18, comigo estão riquezas e honra, prosperidade e a justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro, o que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Queremos te agradecer, te bendizer, te enaltecer pela tua bondade. Pai, nós te engrandecemos e te agradecemos. Pai, que o teu Espírito Santo fale conosco de maneira objetiva, de maneira clara e de maneira suave. Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que estão nos assistindo aí agora pela internet, e quero aproveitar nesse rápido momento para convidar você que nos assiste, se ainda não se inscreveu em nosso canal, que se inscrevam, por gentileza. Estão algumas pessoas aí que estão estão nos cumprimentando, né? Está aí o irmão Cícero, né, meu sogro lá de Imperatriz Maranhão, que está conectado conosco, a irmã Débora Ferreira e outras pessoas mais que estão aí. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva aí no nosso canal e você poderá desfrutar de muitas outras palavras que estão aí arquivadas. Provérbios capítulo 7 e Provérbios capítulo 8 são dois capítulos que estão andando de mãos dadas no que se refere à construção do sentido e à construção da mensagem. O que significa isso, pastor? Se você abrir aí a sua Bíblia e olhar para o capítulo 7, você vai observar que existe um título na sua Bíblia. O título que aparece na sua Bíblia, ele pode ser diferente do título que aparece em outras Bíblias, mas geralmente tem o assunto principal. Na Bíblia que eu utilizo aqui, o título do capítulo 7 tem advertências contra a mulher adúltera. Ao ler o capítulo 7, você observa que o sábio que escreve esse texto, ele dá algumas instruções e ele conta uma história. A história que ele conta começa no versículo de número 6. Ele diz: um dia eu estava da janela da minha casa, olhando para as pessoas que estavam andando na rua, e de repente eu vi que no meio daquelas pessoas inexperientes tinha um rapaz doido, tinha um jovem sem miolo, sem juízo. E aí ele vai então descrever o que é a inexperiência e o que é a loucura. A loucura, descreve ele, desse jovem, foi que ele vinha pela rua e de repente ele topou uma mulher.
essa mulher olha para ele olha para ela. Os dois se comunicam através do olhar. E de repente, isso já estava anoitecendo. Verso 9. Estava chegando a noite, o sol estava se pondo, e numa época onde não havia iluminação pública, de repente começa a ficar tudo escuro. Mas ele, o sábio, está olhando lá de cima e vendo, fitado os olhos naquela cena. E de repente, a mulher que vinha olhando para ele, para. E quando ela para, depois de ver que ele corresponde, que ele olha também para ela, no verso 13, a Bíblia diz que essa mulher, no momento em que o sol se põe, de repente essa mulher lhe beija e lhe convida para ir para a sua casa. E aí, ela convence ele de várias maneiras. Primeiro, ela desperta nele um desejo. Ela diz: olha, eu estava à sua procura. O que mostra, possivelmente, que essa história que o sábio está contando, não é de uma mulher que vê um homem pela primeira vez, mas possivelmente de uma pessoa que já vinha há tempos alimentando isso. Por quê que eu deduzo isso? Porque no versículo de número 15, ela diz: eu vim procurá-lo, e o encontrei. E eu fiz uma coisa, eu preparei tudo. Imagina o perfume que você vai poder sentir, verso 17. E nós poderíamos ter uma noite de troca de carícias. Por quê? E o sábio observando de longe e vendo aquela conversa. Pastor, nós lemos só o capítulo 8, o senhor está pregando é no 7. Não, espere aí que nós vamos chegar lá. Ele observando lá embaixo, aí ela diz: o meu marido não está em casa, foi viajar, ele não vai voltar agora. E ela vai seduzindo, verso 21, e consegue atraí-lo. E ele vai. Mas no verso 22, o sábio vai dizer no que consiste a loucura desse homem, desse jovem. Esse jovem não é um inexperiente, ele é um louco. E porque ele é louco, mais do que louco, ele é um suicida. Verso 22. Por quê? Porque ele está indo como o boi que é levado aonde? Ao matadouro. Aí ele diz no versículo de número 23, até que uma flecha lhe atravesse as entranhas, o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Ou seja, de acordo com a análise do sábio, esse homem, esse jovem, está indo para a morte. Esse jovem está indo para a sepultura. Verso 26. Que muitas vítimas dessa cilada foram mortas, morreram. Verso 27. Quem entra nessa casa, na casa desse tipo de mulher, não está entrando numa casa, está entrando na sepultura. Quando você olha para o capítulo 6, que é o capítulo anterior, ele também está falando desse assunto e ele mostra como aqueles que seguem por esse caminho não só estão indo para a morte, como estão também indo para a pobreza. Estão indo para a vergonha. Estão indo para uma vida entrelaçada de problemas financeiros. Eu já disse aqui e quero repetir, que na percepção do sábio, de muitos desses textos aqui,
que acredita a maioria deles ter sido composto por Salomão, existe uma conexão entre adultério e pobreza, entre adultério e ausência de prosperidade. Por isso é que quando você lê o capítulo 6, ele começa falando sobre a vida financeira e ao final do capítulo 6 ele fala sobre adultério, porque as duas coisas estão conectadas. Agora, o que tem a ver essa mulher do capítulo 7 com o capítulo 8? Então eu agora vou explicar para os irmãos. O capítulo 7 fala de uma mulher infiel. O capítulo 8, o sábio apresenta a sabedoria como uma mulher. Isso aqui é o que a gente chama, no estudo bíblico, de personificação. O que é, pastor, a personificação? É quando você atribui ou trata um sentimento como se fosse uma pessoa. Por exemplo, capítulo 8, verso 1. A sabedoria está fazendo o quê, gente? Gente, a sabedoria está fazendo o quê? Clamando. Olha o verso 6. Eu tenho coisas importantes, os meus lábios falarão do que é certo. Olha o início do verso 7. A sabedoria dizendo: a minha boca fala a verdade. Pergunta: sabedoria tem boca? Literalmente falando? Sabedoria tem olhos, literalmente falando? Literalmente falando, não. Mas isso aqui é uma figura de linguagem, é um recurso literário utilizado por quem? Utilizado pelo autor desse texto. E aqui ele compara, ele faz uma comparação entre a mulher do capítulo 7 e a sabedoria, que é considerada aqui como uma mulher, pelo menos na figura de linguagem. A expressão, os adjetivos, os substantivos aqui são femininos. Só que existe uma diferença. A mulher do capítulo 7 se move secretamente quando o sol se põe, ao contrário da mulher adúltera que se move quando o sol se põe. A sabedoria é como uma mulher que fala, põe o verso 1, por gentileza, que fala apenas secretamente, é isso? Não, a sabedoria ela não fala secretamente. A sabedoria, versículo de número 2, a sabedoria fala nas ruas, a sabedoria fala nos caminhos, a sabedoria fala nos cruzamentos. A mulher do capítulo 7 fala coisas das quais ela se envergonha de falar em público, mas a sabedoria não tem do que se envergonhar, e a sabedoria fala na praça pública, a sabedoria fala na esquina, a sabedoria fala em voz alta, a sabedoria fala para o filho ouvir, a sabedoria fala em todos os lugares. A mulher do capítulo 7, ela tem um discurso sedutor e enganoso, mas a sabedoria, no capítulo 8, tem palavras retas e não tortuosas. A mulher do capítulo 7, ela promove vítimas à escravidão, ao empobrecimento e à morte, mas a sabedoria, essa mulher com quem o homem tem que se casar, com quem tem que se aliançar, com quem você tem que se abraçar, essa sabedoria, ela conduz à realeza, ela conduz à riqueza, ela conduz à vida. A mulher do capítulo 7 conduz a uma esfera mundana, mas a sabedoria te eleva para uma realidade celestial. A mulher do capítulo 7 se move pelo erótico, mas a sabedoria do capítulo 8 se guia e conduz ao que é espiritual. Traçada essa diferença, nós nos voltamos para o capítulo 8 para tentar entender. Você com a sua Bíblia,
eu com a minha, o que o texto que o autor está dizendo. Primeiro, quando a gente olha o início do versículo primeiro, ele está dizendo algo interessante. Primeiro, a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Há pelo menos duas maneiras de você interpretar essa sabedoria. A primeira forma de você interpretar a sabedoria do Provérbios capítulo 8, versículo 1, é que essa sabedoria é realmente a sabedoria, como aquela capacidade que nós já definimos aqui, de você fazer a melhor, ou fazer as coisas da melhor maneira e da melhor forma, da forma mais efetiva, da forma mais eficaz. Mas também a sabedoria tem sido entendida aqui como algo que aponta para Cristo. Então observem, primeiro, o capítulo de número 8, versículo de número 21, 22 vai dizer: o Senhor me possuía como o princípio do seu caminho antes das suas obras mais antigas. Verso 23, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Ou seja, nasci quando não havia abismos. Verso 25, antes de serem estabelecidos os montes. Verso 26, Deus ainda não havia feito a terra, nem o pó com o qual formou o mundo. Verso 27, quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Verso 30, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. A partir dessas passagens é que os intérpretes têm olhado para o capítulo de número 8 e têm entendido que aqui essa sabedoria não é somente a capacidade de agir de maneira sábia e da melhor forma possível, sim, também é isso, mas mais do que isso, a sabedoria aqui está, de alguma forma, sendo uma espécie de tipologia, para falar de quem? Para falar de Cristo, a pessoa que estava com o Pai desde a fundação do mundo. Ou seja, a sabedoria, ela foi algo criada por Deus. A sabedoria não nasceu nos livros. A sabedoria não surgiu nas faculdades. A sabedoria foi algo criado pelo Senhor, segundo Provérbios, capítulo de número 8. Agora, não somente pensando em Cristo, mas naquela capacidade, foi algo que acompanhou o Senhor quando o Senhor criou todas as coisas. Então aqui para você entender, observe, Deus tinha várias opções para criar, por exemplo, a terra, mas ele escolheu um método, ele escolheu um jeito, ele escolheu um caminho para fazer isso. E o modo, o método e o caminho que Deus escolheu para criar a terra, para separar a água, para separar a terra seca, para criar o firmamento, foi o melhor caminho. Ele poderia ter escolhido outras formas, mas a forma como ele escolheu foi a forma que deu mais certo, foi a forma que deu o resultado que ele queria. Então, o que Provérbios capítulo 8 e versículo de número 1 está dizendo é que Deus colocou essa sabedoria clamando nos lugares mais importantes da vida, porque isso tem um significado. E agora eu quero que você abra sua Bíblia para que você me diga quais são os lugares onde a sabedoria clama. Abra comigo Provérbios capítulo 8 e versículo de número 2. Quais são os lugares onde a sabedoria clama? Primeiro, diga para mim. Nos lugares altos. Abra sua Bíblia aí. Lugares altos. É importante, mesmo tendo o nosso telão aqui, que vai nos acompanhando enquanto a gente fala, que você também leia, que você marque, que você grife quando achar alguma coisa importante. Mas olha aí, nos lugares altos. Primeira coisa, o que quer dizer lugares altos? A gente precisa entender o que era feito nos lugares altos. Os lugares altos eram usados para a realização de quê? Quem sabe?
O que o povo israelita fazia nos lugares altos? Cultos. Os lugares altos eram usados pelos antigos israelitas para fazer o quê? Seus sacrifícios. Então, a primeira coisa que o autor de Provérbios está dizendo, o autor do capítulo 8 está dizendo, é que a sabedoria, ela está disponível, clamando nos lugares altos. Ou seja, ela deve ser usada, aplicada. Qual é o primeiro lugar? No culto. O culto é o espaço onde também a sabedoria deve ser aplicada. Pastor, o que marca, o que caracteriza a sabedoria no livro de Provérbios? Existem algumas coisas que marcam a sabedoria no livro de Provérbios. Uma delas é a prudência. A outra é a temperança. Uma outra coisa é o quê? É o equilíbrio. Então, várias dessas coisas caracterizam a sabedoria. Um culto realizado deve ser um culto feito com sabedoria, com equilíbrio, com inteligência. E Paulo vai dizer que o nosso culto tem que ser um culto racional. Nós não podemos deixar do lado de fora a nossa inteligência e entrar aqui dentro e dizer assim: a minha inteligência, a minha racionalidade ficou lá fora. Tem gente que entende que fé, olha aqui para mim, tem gente que entende que fé é oposto ao racional. Tem gente que entende que a fé se opõe à ciência. Tem gente que diz assim: olha, isso aqui é o que a ciência diz, mas isso aqui é o que a fé diz, e se a fé está indo contra a ciência, como se a fé fosse contra a ciência, como se a fé fosse contra a inteligência, como se a fé fosse contra a razão. Então, deixa eu dizer para você onde é que está a fé. A fé não está contra a razão, a fé está acima. A fé não está contra a ciência, a fé está acima. E estar acima não quer dizer contra, quer dizer que as duas coisas podem acontecer juntas. Ou seja, nós temos a sabedoria clamando a nós nos lugares altos. Nos lugares altos, nós precisamos usar a sabedoria. Qual é uma das marcas da sabedoria? No livro de Provérbios, é quando a gente foca naquilo que importa, é quando a gente não está preocupado só com resultados, mas a gente está preocupado com aquilo que é importante, a gente está preocupado com aquilo que é essencial, a gente está preocupado com aquilo que é vital. E quando a gente vem, por exemplo, para o culto, tem muita gente preocupado com produtividade, tem muita gente preocupado com o quanto pode fazer, ou com o quanto pode apresentar, mas aí a utilização da sabedoria no culto quer dizer que nós vamos atentar para o importante, nós vamos realizar um culto racional e espiritual. Mas isso não é, eu não vou gastar tempo aqui, porque ninguém sabe fazer mais culto do que a gente. Quando eu digo a gente, eu não quero dizer só a gente aqui na nossa igreja, mas do que os evangélicos. Nós não precisamos gastar muito tempo ensinando os evangélicos a fazerem arte no culto, a fazerem culto com arte. Por quê? Isso nós já estamos acostumados a fazer. A gente já está tão acostumado a fazer isso, que a gente é capaz de fazer isso até no automático. Sabe aquele caminho que você pega para o trabalho, que você não precisa que o Waze te ensine mais, e que você pode ir até o local do seu trabalho distraído, e você vai chegar lá porque você já vai automático? Nós já sabemos fazer o culto no automático.
Isso é trágico. Mas o que eu quero dizer é que ele fala de apenas um lugar para realizar culto, que é lugar alto. O restante todo é o que a gente não tem o costume de fazer como a gente faz culto. Aí me digam agora, qual é o próximo lugar onde a sabedoria clama? Junto ao caminho. Qual é o próximo? Cruzamentos. Nas esquinas. Qual é o próximo? Ao lado das portas. Qual o próximo? Na entrada da cidade. Qual o próximo? Portas adentro. Qual o próximo? Quer dizer, portas adentro. Aí estão 5. Em um lugar é culto. Em outros 5 é o quê? Em um lugar é o sagrado. E nos outros 5 é o quê? É o que a gente considera profano. Aí eu preciso explicar isso aqui para você. Por que explicar? Eu não precisaria explicar isso para um hebreu daquele tempo, mas eu preciso explicar isso para um vivente do século 21. Por quê, pastor? Porque a gente adquiriu a capacidade de fazer distinção entre a vida religiosa, entre a liturgia e a vida comum, entre o sagrado e o profano, entre o extraordinário e o ordinário, entre o incomum e o comum. Nós conseguimos viver uma vida aqui e outra vida aqui, como se a vida cristã fosse diferente daquela vida que nós aprendemos chamá-la de secular. É como se, para o autor de Provérbios, ele não conseguisse ver distinção entre essas duas coisas. Ou seja, onde é que a sabedoria está clamando para nós? Ela clama sim nos lugares altos, nos lugares de culto, mas mais do que isso, ela quer que isso emane para a vida, ela quer que isso se espalhe na realidade. E aí, o primeiro lugar que ela diz é nos lugares, ou melhor, nos lugares altos. Aí ele diz junto ao caminho. Por que ele diz junto ao caminho? Porque junto ao caminho quer dizer o quê? O que quer dizer? O que as pessoas fazem no caminho? As pessoas fazem o quê? Andam. Se a sabedoria está do lado onde as pessoas estão correndo e andando, o que o autor de Provérbios quer dizer? Vamos lá. Me ajuda aí, você é inteligente e eu quero que você não só aprenda a guardar o que já tem pronto, mas aprenda a construir esse sentido, mesmo quando o pastor não estiver junto e pregando e você estiver só com a sua Bíblia. Então vamos lá. Se alguém está tocando, olha para cá. Se alguém está tocando e tem um professor do lado dizendo alguma coisa para essa pessoa, o que o professor está ensinando? Vamos lá, o que o professor está ensinando? Tocar. Se tem alguém fazendo culto no lugar alto e tem um professor do lado, o que o professor está querendo fazer? Ensinar o quê? A cultuar. Se tem uma pessoa, se tem um instrutor do lado do seu volante de carro, é para te ensinar o quê? A dirigir. Se tem um professor ao lado do caminho, ele está te ensinando a quê? A caminhar. Ou seja, a sabedoria é uma dádiva de Deus que está disponível, primeiro, para nos ensinar a cultuar de verdade, para nos ensinar a cultuar com reverência, para nos ensinar que o culto a Deus não é qualquer coisa, para ensinar que o culto a Deus é uma coisa séria.
Mas isso é apenas o primeiro, lugares altos. O segundo é o quê? Junto ao? Então a sabedoria está me ensinando a fazer o quê, gente? A caminhar. O que a sabedoria está dizendo? Não caminhe desse jeito. Você tem que caminhar de um jeito diferente. Olha, se você caminhar desse jeito aqui, se você caminhar apoiando todo o seu peso só nessa perna, você vai ter problema na sua coluna, você vai ter problema, você tem que caminhar certo, você não pode caminhar torto, você tem que caminhar reto, você tem que caminhar direito, você tem que caminhar com justiça. Onde você caminhar, as pessoas têm que saber, ali tem uma pessoa que caminha de um jeito certo, ali tem alguém que testemunha de Deus, ali tem alguém que testemunha da verdade, ali tem uma pessoa que o jeito que ela caminha, diz que ela serve ao Senhor. O seu caminhar tem que te denunciar como servo de Cristo, aquele que personifica a sabedoria aqui. O teu jeito de caminhar não tem que dizer que você é aquilo para o qual você não foi criado para ser. Não, ao contrário, a sabedoria, que é, pastor, a sabedoria? Provérbios 1, nós já estamos no 8, será que a gente não gravou isso até agora? Provérbios 1, o que é a sabedoria? É a capacidade de fazer as coisas da melhor maneira, do jeito mais certo, de um jeito que honre a Deus, de um jeito que exalte o Senhor, que não envergonhe o nome de Cristo. E toda essa sabedoria tem um começo, e Provérbios disse que o princípio da sabedoria é o quê? O temor ao Senhor. Uma vida reta, uma vida justa, uma vida que honra a Deus, essa é uma vida sábia. Qual é um andar sábio? O andar sábio é o andar do homem que teme a Deus. O andar sábio é o andar do homem que honra o Senhor. O andar sábio é o andar do homem que honra o nome de Jesus Cristo. O andar sábio é um andar que denuncia essa pessoa como serva de Cristo. Onde essa sabedoria clama mais? Segundo lá, Provérbios 1, 8 e 2. Onde mais? Nos cruzamentos. O que eram os cruzamentos? Eram os lugares onde as pessoas paravam para resolver as coisas. Nas esquinas. Observem que o melhor lugar onde que as pessoas preferem para colocar um ponto comercial é lá no final da rua, está certo? Numa rua sem beco, sem saída, é isso? Qual é o melhor lugar para colocar um ponto comercial? Na esquina. Então é assim até hoje. A esquina é o melhor lugar para vender. Sim ou não? Porque é onde mais pessoas passam. Passo que vem daqui, passo que vem de lá, passo que vem de lá, passo que vai para lá. É onde muitas pessoas passam. É o melhor lugar para vender. Então ele está dizendo, a sabedoria está onde? Ela está ao lado do crente que tem um comércio, para dizer como é que ele vai vender para honrar o Senhor. Está ao lado do crente que vai fazer uma compra, para dizer como é que ele vai comprar e honrar o Senhor. Está do lado do crente que vai assinar uma nota promissória, para dizer como é que ele tem que assinar e honrar o Senhor. Está do lado do crente que vai emitir um cheque, para dizer como é que ele tem que honrar o Senhor. Onde mais ela está? Ao lado das portas. Ao lado das portas. Para ensinar as pessoas como é que elas têm que sair. Para ensinar as pessoas como é que elas têm que se portar. Para ensinar as pessoas que existem prioridades. Ele diz assim, ao lado das portas, aí ele diz, a entrada da cidade, aí depois ele diz, portas dentro. Por que ele repete portas? Porque ao lado das portas, possivelmente o primeiro está indicando o movimento de saída, mas quando ele diz portas adentro, ele está indicando o movimento para dentro. Às vezes a gente age com muita sabedoria do lado de fora, mas a gente não tem sabedoria para agir dentro de casa.
Às vezes a gente age com muita sabedoria dentro da igreja, mas a gente não tem sabedoria para agir fora da igreja. Às vezes a gente age com muita sabedoria quando todos estão nos vendo, mas a gente age sem sabedoria quando a gente está num lugar distante. Às vezes a gente age com sabedoria quando a gente está, por exemplo, no culto, mas a gente age sem sabedoria quando a gente está no trânsito. O que o autor está dizendo? Ao lado das portas. Portas quer dizer duas coisas: entradas e saídas. Como é que a gente resolve problema? Como é que a gente sai de problema? Como é que a gente sai dos lugares que a gente entra? Será que o lugar que você trabalha, quando você sai dele, você deixa as portas abertas para você? Tem crente que onde ele entra, a saída dele é trágica, dá mau testemunho. Tem gente que onde entra arruma confusão. O lugar que ele entra fica ruim porque ele arruma problema. Sabe o que me chama mais atenção aqui? Pastor, por que o senhor está enfatizando tanto essa coisa da vida? E não a coisa do culto? Porque ele só falou de uma coisa relacionada ao culto e de 5 relacionadas à vida. Porque você cultua durante 2 horas por semana, 4 horas por semana, no máximo 6 horas por semana, quem é muito assíduo. Mas e todo o restante da sua semana se passa onde? Não se passa aqui, se passa no banco, se passa no trânsito, se passa na entrada, se passa numa loja, se passa porta afora ou porta adentro, como ele diz, portas adentro. Como é que você age porta adentro? Como é que você age dentro da sua casa? Será que fora da sua casa você é um santo? E dentro da sua casa você é um santanás? Será que é isso? Tem gente que a única diferença entre agir fora de casa e dentro é a palavra nas. Porque fora ele é um santo, dentro é um santanás. É isso, só a única diferença. Fora, ele é um leite. Dentro, é uma pedra. Fora, trata as crianças bem, mas dentro de casa, trata o seu filho com as piores palavras que existem. Onde está a sabedoria? A sabedoria está clamando, ela está gritando perto de você, para que você seja crente dentro e seja crente fora, seja temente a Deus aqui e seja temente a Deus lá. Ao lado das portas, a entrada da cidade. O que quer dizer entrada da cidade? Sabe o que tinha na entrada da cidade? A entrada da cidade sempre ficava a feira. A feira ficava geralmente perto da entrada da cidade. Era onde ficava o mercado público, e perto do mercado, em toda cidade pequena, tem o que mais? Quem sabe? Ou vocês só moraram em cidade grande? Perto do mercado tem a prefeitura. Porque perto do lugar onde se compra coisas, está o centro da cidade, que é o lugar onde não só se compra, mas o lugar onde também onde se decide as coisas da cidade. Só que esses 2 lugares na cidade antiga, como a gente hoje fala, né? Essa expressão, eu vou para o centro. Né? Aqui a gente não usa muito isso em Brasília, porque Brasília está organizado por setores. Mas numa cidade pequena, quando você fala assim, eu vou no centro, né?
que é geralmente também o centro da cidade, é onde está a prefeitura, é onde está o banco, é onde está a loja, as casas, né? Bahias, Americanas, enfim, é onde estão o lugar onde você compra a banana, mas onde você também compra a televisão, onde você tira o dinheiro. Enfim, só que esse lugar na cidade antiga não era no meio da cidade, era na entrada. A porta da cidade era o lugar onde as pessoas faziam os principais negócios. Era onde os juízes sentavam-se para decidir as coisas da cidade. E o que ele está dizendo aqui? A sabedoria também está clamando onde? Na porta da cidade. Apela para as pessoas agirem em favor da ética, na prudência, com a prudência, não só no comércio, mas também na política. Nas entradas, porque nas entradas onde as pessoas começam novas jornadas. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que você tem que começar as coisas do jeito que Deus quer, você tem que começar as coisas com sabedoria, não adianta começar as coisas erradas. Por que porta? Porque os novos ciclos da sua vida não podem começar de maneira precipitada. Não podem. O início é determinante. O início fala muito sobre o estilo da nossa jornada. Quem começa errado, às vezes continua caminhando errado. Quem começa torto, continua caminhando torto. E ele está dizendo, você tem ao seu lado o quê? A sabedoria. Aí, para a gente ir terminando, tem uma diferença entre a mulher do capítulo 7 e a do capítulo 8. A do capítulo 7, ela diz o que você quer ouvir, ela te agrada, sim ou não? Ela fala, olha, você é tudo, você é bacana, você não precisa mudar nada, você é perfeito. A mulher do capítulo 7 diz o que você quer ouvir, mas o que vai te matar. Agora, a verdadeira sabedoria, que é a personificação de Cristo também, aqui, não diz o que você quer ouvir, mas diz o que você precisa ouvir. Aqui, o capítulo 8, a sabedoria vai dizer coisas que incomodam, mas coisas que vão te salvar. Vão dizer verdades que vão te confrontar, mas que vai te fazer crescer. O que você prefere? Você prefere ouvir aquilo que vai massagear o teu ego e te colocar no caminho errado e fazer você descer o inferno, ou aquilo que vai te confrontar, vai te deixar chateado, vai te deixar zangado, mas vai salvar a tua alma? A verdade, ela dói, mas salva. A mentira massageia, mas condena. Aí o versículo 6 do capítulo 8 diz, eu tenho coisas importantes para dizer, e os meus lábios vão falar o que é certo. Minha boca, verso 7, só fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus olhos, aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Ele começa a falar sobre as palavras. Verso, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento são todas claras e retas. Aí ele vai dizer, começa a dizer coisas que vai chatear. Por quê? Porque ele disse no versículo 5 assim, vocês inexperientes adquiram prudência e tenham todos bom senso. Ouçam o que eu tenho a ensinar. Prefiram a minha instrução. Temer ao Senhor, verso 13, é odiar o mal. Aí olha o que ele diz. Eu odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Esse tipo de mensagem aqui, imagina. O sábio pregando isso. Ei,
Você que anda como um pavão, eu odeio você. Ei, você que se acha a última bolacha do pacote. Você que se acha a última Coca-Cola do deserto. Você que acha que se você faltar, a coisa vai parar. Você que acha que se largar o departamento, a coisa vai ficar sem uma expectativa. Você que acha que se parar de tocar, ninguém vai aparecer para tocar no seu lugar. Ei, você que acha que tudo se resume a você. Você que acha que tudo se resume à sua vida e à sua história. Eu odeio você. Quem está dizendo isso é o pastor? Não, é a sabedoria. Isso agrada? Diga sim ou não. Gente, isso agrada? Sim ou não? Mas salva você. Para que você não fique com a sua confiança em você, mas para que você comece a confiar em Cristo. Sabe por que você é importante? Você é importante porque Deus te escolheu, porque Deus te capacitou para você depender dEle. Você é uma pessoa importante, uma peça importante nesse lugar. Mas não fique se achando e de repente pensando que você não pode, não precisa mais depender de Jesus, porque o próprio Cristo vai humilhar você. Você é alguma coisa enquanto você está em Cristo. Você deixa de ser, você passa a ser nada quando você começa a confiar em você mesmo. Então o que ele diz? Eu odeio o orgulhoso, verso 13. Eu odeio o arrogante. Eu não peço perdão. Se quiser que venha aqui pedir perdão. Eu não vou me rebaixar. Se quiser que venha aqui, é arrogante. O arrogante arrota superioridade. O arrogante, ele sopra, ele expira e respira um ar que ele acha que é diferente do que os outros usam. Até o dia em que, como uma época como essa, aquele ar começa a faltar, e ele começa a ter dificuldade para respirar. Aí ele vê o outro, que é mais simples do que ele, respirando normal, e ele, que é rico, ou que se acha o tal, não tendo a condição de respirar. Um certo pastor americano disse uma vez uma palavra que eu achei algo muito interessante. Ele disse que o último inimigo a ser vencido na vida e que Deus vence é o orgulho. Não é o primeiro, é o último. Deus pode deixar o homem caminhar com orgulho durante a vida toda, mas tem uma hora que Deus tira o orgulho do homem. Sabe qual é? Se Deus não tirar na vida, Deus tira na hora da morte. Na hora da morte, o homem que viveu da forma mais arrogante e mais orgulhosa possível, ele se humilha. Ele reconhece que ele é nada. Ele reconhece que Deus deu, mas que Deus toma o fôlego de vida. Ele pode ter vivido como um ateu, mas ele diz: Senhor, me salva na hora da morte. E aí o texto está dizendo: eu odeio o arrogante. E o tempo nosso já acabou, mas tem duas coisas que nós ainda vamos voltar na semana que vem. Especialmente, o que é a tônica nesse capítulo sobre o agir com sabedoria, que é o falar prudente, que é o falar certo, que é contrário ao falar perverso. E para nós chegarmos ao versículo de número 21, ou melhor, o versículo de número 17, que eu acho que nesse capítulo, o versículo 17 é o mais citado pelos evangélicos, e a gente precisa interpretar esse versículo corretamente. O versículo 17 é aquele versículo que todo mundo cita: amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Como interpretar esse texto?
Do que esse texto está falando? Está falando sobre oração na madrugada? De que ele está falando? Então, na semana que vem nós vamos voltar para esse capítulo, para a gente terminar, para a gente falar sobre a prática. A gente fez apenas uma introdução, quando a gente começou a aplicar isso, e aí, então o tempo já se foi, nós vamos voltar no capítulo de número 8, que é um capítulo importante para o livro de Provérbios. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ficar de pé. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua entrada e a sua saída. Que Deus te dê sabedoria. Lembre-se de usar a sabedoria quando você entrar no banco, quando você entrar no restaurante, quando você entrar no seu carro, quando você sair de casa, quando você entrar em casa, né? E isso não tem nada a ver com a superstição, tá? O texto não está falando de superstição. Tem gente que, se sair de casa e ver um gato preto, ele volta na hora, né? Tem gente que a primeira coisa que ele se preocupa antes de sair de casa é de colocar o pé direito na frente, porque ele acredita que se ele sair com o pé esquerdo, vai dar errado. Irmão, eu vou lá ligar, eu fico lá lembrando com qual é o pé que eu saio de dentro de casa. Existe uma coisa mais importante para você lembrar, sabe o que é? Não é se você sai com o pé direito ou se você sai com o pé esquerdo, é se você vai com Jesus, é se Jesus está contigo, né? Tem gente que tem tanta superstição, que não aguenta, se vê um calçado emborcado, pronto, acabou o dia. Se vê um gato preto na sexta-feira 13, piorou. Então, em nome de Jesus, pare de acreditar nessas crendices e comece a confiar em Cristo. Com Cristo não tem pé esquerdo, com Cristo não tem gato preto, com Cristo não tem macumba, com Cristo não tem superstição nenhuma, com Cristo não tem praga nenhuma que entre ou chegue na sua tenda. Sabe por quê? Porque com Cristo você está protegido, com Cristo você está guardado, com Cristo você está seguro, com Cristo você não se envolve em acidente, com Cristo você não se envolve com gente enrolada, com Cristo. Olha aí uma coisa boa para você fazer antes de você fazer um negócio: orar ao Senhor. Senhor, o Senhor quer que eu faça negócio com essa pessoa? Ou não? Está aí uma coisa boa. Peça para Deus te dar direcionamento antes de você tomar uma decisão. Esses dias eu estava querendo tomar uma decisão e eu fui orar. E foi através da oração que Deus me deu sabedoria para não tomar a decisão que eu queria tomar. E às vezes a gente não tem essa resposta porque a gente não pede. Mas se você pedir, o autor da sabedoria vai te orientar. Amém? Quem acredita nisso?